Vestibular. Claro enigma. Fulvestre. Uma explicação literária da obra de Carlos Drummond de Andrade e de Dias de Vasconcelos. A primeira metade do século XX, no ano de 1951, quando o poeta publica 41 poemas da obra em referência. Tem como substrato as angústias do homem contemporâneo, sem perspectiva política, histórica, diante da nova realidade mundial. Não mais o homem como resultado das transformações sociais da primeira metade do século XX. Portanto, contrariamente à sua poesia de caráter social, nesse novo momento histórico, desenvolve sua morfologia essencialmente pessimista. Retrata o vazio da vida do homem, o futuro sem perspectiva política, ausência de significação, o absurdo do mundo. O poeta está triste, amargo, do mesmo modo em que é a vida. Com efeito, como é a realidade constituída. Seus poemas são reflexivos. Procura escrever a respeito da condição humana, a nova realidade política, fruto do nazismo. Já não existe mais o Drummond da geração modernista da década de 1930, comprometido com as questões sociais, como foi escrito em seu trabalho anterior, O Sentimento do Mundo, em 1940. Em 1951, o poeta está introspectivo e filosófico, não como fora em 1940, social e político. Em 1950, quando efetivou a criação dos poemas da obra Claro Enigma, o desenvolvimento da Guerra Fria, a ameaça da bomba atômica, o mundo dividido em dois caminhos, o capitalismo americano, que desencadeou posteriormente no liberalismo econômico, o desenvolvimento econômico sem a renda distribuída, Estados Unidos e seus aliados.
Por outro lado, a União Soviética, economia planificada com todas as formas de opressão, um mundo sem liberdade, ideal antes sonhado por Carlos Drummond. Havia a necessidade de optar por um dos regimes, o que Carlos não desejava fazer. Perplexo e profundamente pessimista, angustiado diante da opressão, ou mais, absoluto esmagamento do ser, pessoas massacradas por ideologias impositivas. Carlos Drummond deixa a vontade de encontrar solução para o mundo. Pelo contrário, acha que não existe nem mesmo futuro. Então, não há esperança. Sem a solidariedade das pessoas, a vida social e política passa a vigorar em sua intimidade a mais profunda tristeza. Desse modo, não acredita mais na politização do homem. A sua poesia passa a ser o desencanto em relação ao homem, a vida social e política, um mundo sem direção, sem esperança. Sendo assim, o mundo histórico concreto é abandonado em nome de um novo universo metafísico e filosoficamente. Mergulha na própria intimidade do ser, exclui o mundo externo, a realidade próxima marcada pela incerteza, sem futuro para o mundo político. Nesse contexto que Drummond formula o seu novo projeto literário, procura entender a angústia humana diante da falta de sentido para a existência do homem. Não há sentido para o mundo. A história não tem saída. É nessa perspectiva que a sua poesia perde o caráter de transformação social. O segundo momento literário retrata o indivíduo desiludido, vivendo em um mundo cuja a existência não tem finalidade, como atestam os poemas escritos por Carlos Drummond. Edgar Dias de Vasconcelos.